Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pelos cânticos. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos ter duas classes no nosso culto da palavra. Nós vamos ter divisão para as crianças. E hoje estaremos dando reinício a uma classe muito importante, que é a classe de batismo. Então, se você já se converteu e ainda não foi batizado, esse é um momento muito importante para ser instruído, para tirar suas dúvidas. E você vai poder acompanhar o irmão Vinícius. Então, nós vamos ter 2 horários, tá bom? Na quinta-feira à noite e também no domingo pela manhã. E vai ser a mesma aula, né, Vinícius? Se você não pode vir na quinta, vem domingo de manhã. Se não pode vir domingo de manhã, vem na quinta. Se der para vir os dois, quiser aprender mais ainda, fique à vontade. Amém? Então, os irmãos que estarão se preparando para o batismo, se Deus quiser, em breve, nós estaremos fazendo o próximo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Pedir o Daniel para fazer mais uma oração. Amém? Glória a Deus. Pedir que esteja orando pela família do irmão André. Não sei quantos tomaram conhecimento, mas no dia de ontem, a avó do André partiu. A avó que ele cuidou durante muito tempo. E conversando, nós vimos que realmente havia chegado o momento dela, né? E Deus preparou, ela confirmou a decisão que ela já tinha tomado aqui. E cremos que ela foi preparada, né? E um dia nós temos a esperança de revê-la. Mas fica orando pela família, pelo André e por todos os familiares. Amém? Pai do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, como é bom, Pai, estar na Tua casa, Senhor. E a Tua palavra diz, Senhor, assim como a irmã falou aqui, que todas as coisas, Pai, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o Seu propósito. Assim te pedimos, te oramos, Senhor, te agradecemos por estar aqui na Tua casa hoje, te louvando, te servindo, ouvindo essas canções, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais o Ministério do Louvor, a cada um que está aqui nessa noite. Te peço agora pelo pastor que o Senhor possa instruir a palavra, que venha nos fortificar espiritualmente, Senhor. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só aproveitando o testemunho da irmã Helena, quinta-feira passada nós falamos sobre Moisés, que pela fé deixou o Egito. E aí eu disse algo que eu sinto no meu coração. Às vezes nós vamos precisar de mais fé para saber perder algo do que para saber ganhar. Às vezes nós temos fé para ganhar algo e precisamos, porque existem coisas que Deus só vai nos dar pela fé. Mas, irmãos, nós também precisamos ter fé, saber que Deus está no controle das nossas vidas quando nós precisamos perder algo, quando nós precisamos perder alguém. E isso, eu vi uma grande demonstração de fé da irmã Helena, que soube ganhar o emprego e que também soube abrir mão do emprego segundo a vontade de Deus. Que Deus continue abençoando a nossa irmã mais e mais e também aqueles que aqui se encontram. Se eu dissesse que nesse momento eu vou chamar 3 de vocês aqui à frente, a fim de darem uma saudação abençoada para a igreja. 3 de vocês eu vou chamar agora, sem ter combinado nada, para dar uma saudação para a igreja. A pergunta é: quantos aqui estariam preparados para isso? Quantos aqui estariam prontos de ter o seu nome chamado para dar uma saudação para a igreja, para dar um cumprimento para a igreja, para dizer algo edificante, abençoador, curto, mas edificante para a igreja? Quantos estariam preparados para isso? Irmãos, dar ou fazer uma saudação
é algo que todo crente em Cristo tem que estar pronto para fazer a qualquer momento, em qualquer ocasião. O crente tem que estar pronto para abrir a sua boca e dizer algo. Ou à igreja, ou fora da igreja, a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Nós temos que estar prontos para isso. O problema é que às vezes nós sequer sabemos o que é uma saudação. Que dirá estarmos preparados para dar uma, ou para fazer uma saudação para alguém. Nada melhor então do que nessa noite aprendermos com alguém que vivia fazendo isso. Alguém que vivia saudando as pessoas. Esse alguém é o apóstolo Paulo. E um dos lugares onde ele saudou os outros foi no início da carta aos Efésios. Eu peço que você já abra a Bíblia lá, para que nós possamos nessa noite aprender como dar uma saudação abençoada. Como podemos dar uma saudação abençoada a qualquer pessoa. É o que nós vamos aprender hoje com ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Epístola de Paulo aos Efésios. Creio que vocês sabem onde fica, mas só para relembrar, aqui na minha Bíblia, a página 1541. É uma das epístolas paulinas. Paulo escreveu aproximadamente 13 cartas às igrejas, 13 epístolas, e a carta de Efésios é uma delas. Efésios capítulo 1. Nós iremos meditar apenas nos versos 1 e 2. São os versos de introdução da carta. Tem pregador que gosta de pular esses versículos. Mas eu tenho para mim, irmãos, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Até genealogia foi inspirada por Deus, sabia? Eu soube de um africano que se converteu estudando a genealogia de Jesus, porque foi inspirado por Deus. A saudação inicial da carta aos Efésios também foi. Então essa carta, irmãos, ela é pequena, ela tem apenas 6 capítulos, e ela é, sem sombra de dúvidas, uma das cartas mais amadas, mais admiradas do apóstolo Paulo. Quem já leu a carta aos Efésios aqui alguma vez na vida? Glória a Deus, alguns irmãos já leram, então você sabe que essa é uma carta muito amada, muito linda, muito edificante. E nela o apóstolo Paulo trata de temas centrais, como conversão. É lá que ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Nessa carta ele vai falar sobre união entre os irmãos, entre os judeus e gentios. Vai falar sobre família, vai falar sobre batalha espiritual, armadura de Deus. Então tudo isso tem nessa carta de Paulo. Porém hoje nós queremos meditar apenas no capítulo 1, versos 1 e 2, nos quais nós queremos aprender como Paulo fazia uma saudação, que passos Paulo seguia e nós também podemos seguir. Quem quer aprender a dar uma saudação aqui? Quem quer aprender a fazer uma saudação, encontrar alguém no meio da rua e dizer algo para essa pessoa? Talvez você vai visitar uma igreja no dia que não tem culto na Ágape, né? E aí lá você dá uma saudação, alguém te chama, eu queria convidar o diácono Aristélio da igreja Ágape para dar uma saudação. O Aristélio vem e dá uma saudação para a igreja. A irmã Lediane vai visitar outra igreja e aí lá ela é convidada. Ou então aqui na Ágape mesmo, eu vou começar a fazer isso, viu? Vou começar a chamar os irmãos sem avisar. Queria chamar aqui o irmão Alexandre para dar uma saudação para a igreja, né? E aí tem que estar preparado. Vamos aprender hoje, irmãos. É algo simples. Deus pode usar cada um de nós. Amém, irmão Paulinho? Vai se preparando aí, viu? Glória a Deus. Como é, irmãos, que nós podemos, quais são os passos que nós podemos seguir para saudar alguém de uma forma abençoadora? Primeiro passo, grave isso no seu coração. Diga quem e o que você é.
Diga quem e o que você é. Primeiro passo. Especialmente diante de alguém, diante de irmãos que não te conhecem. É importante você começar dizendo quem você é e o que você é. Mas até diante de pessoas conhecidas, calma pessoal, tem gente baixando a cabeça aí, não vou chamar hoje não, viu? Fique tranquilo, respire, não vou chamar hoje. Hoje é só uma preparação. Mas até diante de pessoas conhecidas é interessante você começar dizendo quem você é, lembrando quem você é e o que você é. Por quê? Porque foi exatamente assim que Paulo começou. Nós podemos ver isso no início do versículo de número 1, no qual Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Olha como é que Paulo começa. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Quem aqui sabe o que o nome Paulo significa? O irmão Paulo tem que saber, né? Mas tirando o irmão Paulo, quem sabe o que esse nome significa? Não vale pesquisar. Irmãos, Paulo significa pequeno ou humilde. Então, olha como esse nome combinou com o apóstolo Paulo, né? Como esse nome combinou com o apóstolo Paulo, né? Pequeno, humilde. Porque era exatamente isso que Paulo era, irmãos. Apesar de que, muitas vezes, as pessoas não acharem. Às vezes, Paulo escrevia de uma forma, Paulo falava de uma forma, que as pessoas até achavam que ele era orgulhoso, que ele era soberbo. Por quê? Porque Paulo era duro, porque Paulo era direto, porque Paulo queria ver transformação nas pessoas. Às vezes as pessoas achavam ele altivo, ele orgulhoso, mas não era. Não era, era o chamado dele. Paulo era humilde. Por exemplo, uma das declarações que Paulo faz: eu sou o menor dos apóstolos. Aquele que nós consideramos talvez o maior, né? Aquele que fez mais, ele se considerava o menor. E ainda disse que nem sou digno de ser chamado apóstolo. Mas um tempo se passou e esse mesmo Paulo disse: eu sou o menor dos santos. Dos santos aqui é dos cristãos. Olha aí como ele vem diminuindo, né? Ele começa dizendo: eu sou o menor dos apóstolos. Parabéns, Paulo, você é humilde. Você é um apóstolo humilde. Depois ele diz: eu sou o menor dos cristãos. Eita, está mais humilde ainda. E sabe como foi que ele terminou? Lá em 1 e 2 Timóteo, ele diz: eu sou o pior dos pecadores. Quanto mais Paulo caminhava com Cristo, mais humilde Paulo se tornava. Então o nome Paulo significa pequeno, humilde. E Deus vai usar aqueles que se consideram pequenos para a sua honra e para a sua glória. Quanto mais pequenos nós nos consideramos, irmãos, mais Deus vai poder nos usar. Então esse é o significado do nome Paulo. E eu, por favor, não cometa o erro de achar que esse foi o nome que ele recebeu depois que ele se converteu. Porque tem gente que pensa que antes da conversão ele se chamava Saulo, e depois da conversão Deus mudou o nome dele para Paulo. Tem até um hino da harpa que diz assim: mas transformado foi em um Paulo. Irmãos, ele sempre teve os dois nomes. Ele era Saulo e Paulo antes de se converter, e ele era Saulo e Paulo depois de se converter. Qual a diferença? Um nome era mais judaico, ele usava mais no meio judaico, Saulo, e o outro nome era mais romano, ele usava mais no meio romano, Paulo. Então você pode ler lá em Atos que mesmo depois de se converter, Lucas continua chamando ele de Saulo. Mas quando ele começa a ganhar o mundo romano, grego, aí Lucas começa a chamá-lo pelo nome que ele usava como romano no mundo grego, que era Paulo. Então, por favor, não acredite nessa história de que o Saulo virou Paulo.
O Saulo sempre foi Paulo, o Paulo sempre foi Saulo. Era normal da pessoa ter dois nomes, dependendo de onde ele estava, de onde ele vivia. Tanto era Saulo, como também era Paulo. E aí, irmãos, depois que ele se converte, por falar em conversão, né? No que é que Paulo se transforma? No que é que Paulo se torna? Paulo, primeiro ele diz quem ele é, Paulo, né? Se fosse você aqui, você diria seu nome. E aí depois ele diz o que ele é, apóstolo. Irmãos, que coisa maravilhosa. Olha o poder que Jesus Cristo tem. Porque o que é que Paulo era antes de se converter? O que é que ele fazia com a igreja? Paulo jogava pedra na igreja. Paulo perseguia a igreja. Quando ele se converte, Deus o torna em quê? De perseguidor para apóstolo. Deus pega Paulo e diz: eu vou te transformar em um troféu. Você persegue o meu povo, pois agora você vai ser perseguido com o meu povo, por causa do meu povo. Irmãos, é por isso que nós nunca podemos duvidar da conversão de quem quer que seja. Você nunca cometa esse erro de olhar para alguém e dizer: esse aí nunca se converte. Nunca olhe para um parente seu e diga: esse aí não tem mais jeito, esse aí nunca aceita Jesus. Nunca diga isso. Nem que a pessoa diga: eu nunca vou ser crente, não acredite. Porque talvez Paulo dizia. Imagina Paulo, como perseguidor da igreja. Alguém chegasse e dissesse: imagina Paulo, tu sendo um deles. Imagina que até cuspir no chão, Paulo cuspia. Eu ser um deles? Jamais. Prefiro ser amaldiçoado. E olha no que ele se torna, irmãos. Então não para de orar, não para de acreditar, não para de evangelizar. Porque se Paulo mudou, se eu e você mudamos, qualquer pessoa pode mudar. Aquele teu colega de trabalho, que parece a pior pessoa do mundo, ele pode se converter, ele pode abençoar você, ele pode edificar a sua vida. É o que eu digo aqui, irmãos, alguém que entra por aquele portão ali, e às vezes é até desprezado por nós, pode um dia ser o nosso líder, pode um dia estar pregando a palavra de Deus para nós. Deus pode todas as coisas, amém, igreja? Nunca vamos duvidar do poder transformador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O perseguidor se tornou um apóstolo. Então Paulo diz: Paulo, apóstolo. Por que Paulo se tornou um apóstolo, irmãos? Qual foi o motivo? Qual foi a razão? Qual foi a circunstância? Ele diz: Paulo, apóstolo, por vontade de quem? De Deus. Irmãos, isso significa que Paulo foi apóstolo contra a vontade dele? Por vontade de Deus. Paulo está dizendo: era só a vontade de Deus, não era minha. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Também foi a vontade dele. O que Paulo está dizendo é: antes de ser a minha vontade, já era a vontade de Deus. Irmãos, e é assim que tem que ser. Entre a nossa vontade e a vontade de Deus, a vontade de Deus tem que vir antes da nossa. Antes da minha vontade, acima da minha vontade. Eu tenho que ser algo não porque eu quero ser, porque eu determinei ser, porque eu decidi ser, não. Eu tenho que ser algo porque Deus quis que eu fosse. Porque Deus me chamou para algo. A vontade de quem nós estamos fazendo na nossa vida, irmãos? A vontade de Deus ou a nossa vontade? O que você é hoje? Você é só porque você quis? Ou você tem a consciência de que você é porque Deus quis isso para a sua vida? Ou coisa boa, irmãos, é a gente poder dizer: eu sou isso hoje
por vontade de Deus. Porque eu orei, Ele me mostrou, Ele me revelou, Ele me guiou. Eu estou neste lugar, porque Deus quis que eu estivesse. Coisa boa é quando isso acontece. Então isso é o que o apóstolo Paulo diz. Ele começa falando sobre ele. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Mas, irmãos, Paulo aqui diz tudo sobre ele? Claro que não, né? Ele não disse muita coisa. E é interessante o que Paulo não diz aqui. Aprenda isso. Quando você for ter uma oportunidade, você tem que saber o que você pode dizer e o que você não pode dizer. Por exemplo, quem sabe onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Alguém sabe onde Paulo estava quando ele escreveu a carta aos Efésios? Não? Ele estava na prisão. Paulo estava preso. Na verdade, Efésios é a primeira das chamadas cartas da prisão. Cartas que ele escreve em algemas. E ele vai deixar isso muito claro ao longo da carta. No capítulo 3, verso 1, ele diz: eu sou prisioneiro no Senhor. Capítulo 4, verso 1, capítulo 6. Durante a carta, Paulo vai deixar claro onde ele estava. Agora escute. No começo da carta, ele não diz. Ele poderia começar dizendo: Paulo, preso. Mas não, ele diz: Paulo, apóstolo. O que eu aprendo com isso, igreja? Podemos falar dos nossos problemas para os outros? Sim. Mas depende do momento e das pessoas. Púlpito, saudação, oportunidade, não é ocasião para desabafo. Não é ocasião para extravasar o coração, para dizer tudo que eu estou passando na minha vida. Você vai ter a oportunidade de dizer isso para as pessoas certas, na hora certa. Mas quando você recebe uma saudação, você vai edificar pessoas. E você vai dizer o que Deus tem feito na sua vida. Amém, igreja? Então tenha cuidado. Tenha cuidado com rede social. Rede social não é lugar para desabafo. Está difícil? Pois tem um lugar perfeito para você desabafar. Ele se chama quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, se derrama na presença de Deus. Que Deus está só esperando você chorar na presença dEle. O problema é que às vezes nós queremos chorar para os outros e não para Deus. Como se os outros fossem resolver o nosso problema, igreja. Quem é que resolve o nosso problema? É Deus. Ah, pastor, mas eu queria ter um irmão, ter uma irmã para eu compartilhar algo. Você deve ter. Mas tenha paz em relação ao momento. Tenha paz em relação às pessoas. Procure as pessoas certas. Porque nem todo curioso é interessado. Tem gente que é curioso no seu problema, quer só saber. E tem gente que está interessado para ajudar você a resolver. E Deus vai revelar para mim e para você quem são estas pessoas. Então Paulo estava preso, mas ele não começa logo dizendo. Ele vai dizer quando o tempo certo chegar. Se derrama perante o Senhor. É isso que Ele quer que nós façamos. Paulo começa então a sua saudação dizendo às pessoas com quem ele está falando quem ele é. E nós, irmãos? Nós temos dito para as pessoas quem nós somos? Nós temos dito para as pessoas o que Deus tem feito na nossa vida? Ou será que nós temos nos calado? Impressionante, irmãos. Terça-feira, uma irmã subiu aqui no altar para dar um testemunho. E enquanto ela dava o testemunho, Deus estava falando com pessoas aqui presentes. Quando nós abrimos a boca para dizer o que Deus faz na nossa vida, Ele está nos usando para falar com outras pessoas também. Então nós temos que dizer o que Deus tem feito. Nós temos que nos alegrar com aquilo que o Senhor tem feito. Deus tem agido na tua vida? Deus tem agido na vida de quem aqui? E você está dizendo isso para os outros? Você está dizendo, olha,
eu sou fulano. Olha o que Deus fez comigo. Olha onde foi que eu cheguei. Olha o que eu sou agora. Algum tempo atrás eu assisti um vídeo. Não sei se foi o Rainer que mandou para mim. Rainer vive mandando vídeo para mim. Larissa, é o casal, né? E aí, nesse vídeo, uma criança, ela dá um testemunho, porque agora ela é, sabe o quê? Baterista da igreja. Olha o Guilherme aí, né? Irmãos, eu não era nada. Eu não era nada na casa de Deus, mas agora, olha o que foi que Deus fez comigo. Eu sou baterista da igreja. Só estou no ar-condicionado, né, e tal. Irmãos, é ele que está errado? Ou somos nós? Que às vezes recebemos algo de Deus, uma oportunidade de Deus, um privilégio de Deus, e não dizemos para as pessoas. Parece um vídeo até engraçado, né? Uma criança se alegrar porque é baterista. É claro que é muito importante, viu? Ser baterista. Então, isso é um exemplo para nós. Deus me pegou lá do mundão e hoje eu sou dirigente de louvor. Hoje eu sou instrumentista. Hoje eu sou diácono. Hoje eu sou pastor. Hoje eu trabalho na mídia. Hoje eu ensino criança, irmãos. Isso aí é Deus agindo na nossa vida. Nós não podemos nos envergonhar disso. Nós temos que nos alegrar. Não é só porque é apóstolo, não. Apostila, não. Qualquer coisa que Deus nos tornar é para dar testemunho, é para dizer o que Deus fez comigo e com você. Então, primeiro passo, diga quem e o que você é. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, para dar uma saudação abençoada. Diga o que os seus ouvintes são. Você vai falar para alguém. Pode ser uma igreja, pode ser na sua empresa. Você vai agora falar sobre eles. Você vai dizer algo sobre eles. Então, primeiro Paulo diz o que ele é. E depois ele diz o que os seus ouvintes são. Irmãos, nós temos que dizer o que os outros são. Sabe por quê? Porque às vezes nem os outros sabem o que eles são. Pastor, como é que eu posso dizer para as pessoas o que elas são? Porque às vezes elas não sabem o que elas são. Por exemplo, eu mesmo. Eu nem sempre soube o que eu era em Cristo. E ainda não sei, estou aprendendo. Aí o que foi que Deus fez? Deus usou pessoas para me dizer o que eu sou. E eu não sei vocês, mas de vez em quando Deus precisa usar alguém para me lembrar o que eu sou, porque a gente esquece o que a gente é. Aí a gente fica triste, fica ali pelos cantos. Deus usa alguém para nos lembrar. Olha, você é isso, você é isso, você é isso. Você é amado por Deus, você é chamado por Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Então nós também podemos ser usados para dizer às pessoas o que elas são. E é o que Paulo faz aqui. Paulo diz duas coisas sobre aqueles a quem ele escreve. Vamos ver a continuação do verso 1. São coisas que valem também para nós. Primeiro, como é que ele chama aqueles a quem ele escreve? Aos santos que vivem em Éfeso. Existe uma igreja que eu não vou dizer o nome, mas ela tem o costume de chamar de santos aqueles que já morreram. Mas perceba que Paulo chama de santos aqueles que ainda estão vivos. Aos santos que vivem em Éfeso. A palavra santo significa separado. Aí eu pergunto para vocês. Um crente em Cristo, ele é santo ou ele deve ser santo? Enquanto vocês pensam, eu bebo água. Quem sabe a resposta? Um crente em Cristo é santo ou ele deve ser santo? Buscar a santidade, mas nós não somos? Quem acha que o crente é santo? Levanta a mão. Mas aí ele está mandando eu ser, não é, Nonato?
Ele é ou ele deve ser? Quem acha que o crente é santo? Quem acha que o crente deve ser santo? E quem acha que ele é as duas coisas? Irmãos, o crente é santo e deve ser santo. É que nem um homem, estamos chegando no Dia dos Pais, né? É que nem um homem que gerou um filho com uma mulher. Ele é pai ou ele deve ser pai? Irmãos, a partir do momento em que um homem gera um filho, ele é pai. Mas todos os dias da sua vida, ele deve ser pai. Ou seja, ele é no papel, mas não basta ser no papel. Ele tem que ser na prática. Ele tem que ser pai todo dia. Ele tem que aprender a ser pai dia após dia. Da mesma forma é o crente. Quando ele se converte, Deus o separa. No papel, ele é separado. Agora ele vai ser na prática. Todo dia ele vai dizer não para o pecado. Por quê? Porque eu sou santo, eu devo ser santo. Porque Deus me separou. Agora eu vou viver como um separado. Eu vou viver como alguém que é diferente do mundo. Como alguém que deve viver longe do pecado. Então crente ele é e deve ser. Ao mesmo tempo em que ele é algo, ele deve praticar aquilo que Deus o tornou. Nós somos santos. E ao mesmo tempo, todos os dias, nós temos que nos santificar para nos parecer com aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém? Deu para entender? Então o crente é santo e o crente deve ser santo. Vamos ver então onde Paulo diz que aquelas pessoas eram santas. Onde é que ele diz? Aos santos que vivem em Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor. E por ser capital, nós sabemos que a capital sempre é a cidade mais desenvolvida. Então Éfeso era a principal cidade daquela região da Ásia Menor. Alguém escreveu algo sobre Éfeso e eu queria que você escutasse. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual Turquia. Então, na região onde no passado era Éfeso, hoje é a Turquia. Era uma cidade litorânea e sua principal rua era pavimentada em mármore. Não era fraca, não. Com colunas trabalhadas em ambos os lados. Possuía cerca de 500 mil habitantes. Para você ter uma ideia, Maracanaú tem aproximadamente 220 mil. Então, Éfeso era o dobro da cidade de Maracanaú, em população. E ela tinha um anfiteatro, o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil pessoas. Perto dali tinham um estádio e também uma arena. Então era uma cidade muito importante politicamente, era uma cidade muito importante comercialmente, e o que nos interessa mais, era uma cidade importante religiosamente. Inclusive ali havia um templo muito famoso, o templo de Ártemis, também conhecido como a Diana dos Efésios. Irmãos, esse templo ele era tão colossal que ele chegou a ser reconhecido como uma das 7 maravilhas da antiguidade. Um templo a uma deusa, a deusa da fertilidade, Diana dos Efésios. Tinha até uma frase, alguém dizia que o sol, em seu percurso, não contemplava nada mais belo do que o templo de Diana. Olha a humildade dos Efésios, né? O templo de Diana, para eles, era o que o sol podia contemplar de mais belo. E não para por aí, irmãos. Ali também, nessa mesma cidade, havia uma estátua dedicada à adoração ao imperador, porque o imperador romano era adorado em Éfeso, e havia uma estátua também a Domiciano. Aí eu pergunto para vocês,
tinha condições de uma cidade idólatra como essa haver uma igreja, tinha como uma igreja existir em uma cidade como Éfeso, uma cidade idólatra, uma cidade com uma religiosidade como essa? E a resposta é: não apenas existia, mas resistia uma igreja ali. E essa igreja resistia tanto, irmãos, que lá em Apocalipse, quando Jesus envia 7 cartas às 7 igrejas, a primeira igreja a qual ele envia uma carta é a igreja em Éfeso. Uma igreja forte, uma igreja ativa, imperfeita sim, mas uma igreja que resistia. Então, o que diz se uma igreja vai prevalecer numa cidade, não é se a cidade é fácil ou difícil, não. É o propósito que Deus tem para aquela igreja. Não importa se Maracanaú pegar fogo, se Deus quiser que uma igreja permaneça pregando, vai continuar pregando. Então era nessa cidade que os crentes tinham que ser o quê? Santos. Ah, mas no meu trabalho é difícil demais, pastor. Seja santo lá. Ah, mas no meu colégio eu quero que o senhor veja. Seja santa lá, separada do pecado. E não apenas isso, Paulo diz em segundo lugar, além de serem santos, eles são também o quê? Fiéis em Cristo Jesus. Paulo está falando de quem? Dos seus ouvintes. Olha o que é que vocês são. Santos na cidade de Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. A palavra fiéis, ela tem a mesma raiz grega de crente. Tanto fiel como crente significam alguém que foi convencido, alguém que se dobrou a algo. O que é o crente? É alguém que se dobrou para o seu Senhor. O que é o fiel? É alguém que se dobrou ao seu Senhor. Tem algum fiel aqui? Tem algum crente em Jesus aqui? Todos nós somos crentes. Agora olha mais uma vez Paulo falando de lugar. Acompanha comigo. Santos em Éfeso. Fiéis em o quê? Cristo. Paulo diz o que nós somos e onde nós estamos. Fisicamente falando, aqueles crentes estavam em Éfeso. Fisicamente falando, nós estamos na terra. Especificamente falando, nós estamos em Maracanaú. Quem me ouve de outra cidade, está em outra cidade. Mas espiritualmente falando, nós não estamos aqui. Espiritualmente falando, nós estamos em Cristo Jesus. Jesus é o nosso lugar. Jesus é o nosso lar. Jesus é o nosso céu. Jesus é o nosso destino. Jesus é o nosso tudo. Por isso Paulo diz, fiéis em Cristo Jesus. Vocês não estão apenas em uma cidade física, geográfica chamada Éfeso. Vocês estão morando nas mansões celestiais, porque Cristo já está lá. Vocês também já estão lá com Ele. Nós temos que lembrar, irmãos, o que nós somos fisicamente e o que nós somos espiritualmente. Onde nós estamos fisicamente, mas onde nós estamos espiritualmente. Lá em Colossenses 3, Paulo diz, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, porque vocês já estão com Ele também. Nós já estamos com Cristo, irmãos. É só uma questão de tempo para nós chegarmos lá. Então é o céu que nós temos que buscar. É no céu que nós temos que pensar. Estamos na terra, mas ao mesmo tempo, nós somos cidadãos dos céus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Paulo, então, ele fala aquilo que os outros são. Nós temos feito isso com as pessoas? Nós temos dito às pessoas o que elas são? Pastor, mas quem sou eu para me intrometer na vida de alguém? Ei, tem alguém precisando ouvir o que ela é de você. Você é amado por Deus, você é amada. Jesus morreu no seu lugar. Às vezes não é alguém crente, talvez é alguém da sua casa.
alguém que só escuta as coisas do diabo no ouvido, você pode ser a voz de Deus para essa pessoa. Jesus morreu no teu lugar. Se for um crente no Senhor Jesus, ei, Jesus está esperando você voltar. Vamos ser boca de Deus para dizer às pessoas o que elas são. É isso que uma pessoa que recebe a oportunidade faz. Faz parte da vida cristã. Em terceiro lugar, para nós concluirmos, quem faz uma saudação, qual é o primeiro passo? Diga quem e o que você é. Segundo passo, diga o que os seus ouvintes são. Procure algo, descubra algo e diga o que eles são. Às vezes nem eles sabem o que é. E você pode ser usado por Deus para isso. Para concluir, terceiro passo, diga o que você deseja para eles. O que está no seu coração em relação a eles. Paulo deseja duas bênçãos para os seus leitores. Quais são as duas bênçãos? Não está escrito na minha testa. Está escrito na Bíblia. Quais são as duas bênçãos que Paulo deseja para a igreja a quem ele escreve? Graça e paz. Paulo está desejando graça e paz. Graça é o favor imerecido de Deus. Graça é o que ninguém merece. Paulo deseja, eu desejo graça para vocês. E o que é paz? Paz não é ausência de guerra. Paz não é falta de dificuldade. Paz não é ausência de conflitos. É o sentimento de tranquilidade, não importa o que esteja acontecendo. O mundo pode estar se acabando lá fora e você está em paz. Na sua casa pode estar uma briga medonha, mas por dentro você está em paz. No Salmo 4, verso 8, o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. O que é interessante é que o Salmo 4 não é um salmo de tranquilidade, é um salmo de guerra. Davi diz: estão me perseguindo, estão falando mal de mim. Aí no outro ele diz: em paz me deito. Quando chega a hora de dormir, Davi dormia. Não precisava nem de calmante. Pegava uma pedra, usava como travesseiro e dizia: Senhor, muito obrigado pelo dia, vou dormir em paz, cuida de mim e cuida daqueles que me perseguem. Amém. Começava a roncar. Eita glória! Deus quer nos dar paz, irmãos. E nós temos que desejar isso para as pessoas. Amém? E não era da parte de quaisquer pessoas que Paulo desejava isso, não. Era da parte de quem? Da parte de Deus Pai, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha quão privilegiado o crente é. Ele tem um pai e ele tem um dono. Ele tem um pai que é Deus e ele tem um dono que é o Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo demonstra todo o seu amor por aqueles com quem ele fala, aqueles a quem ele saúda. Nós temos que saudar os outros, compartilhando amor. Se for para dar carão em amor. Deseja graça, deseja paz. Existe uma frase muito popular que diz: Deus te dê em dobro tudo aquilo que me... Irmão, se essa frase estivesse se cumprindo na sua vida agora, você estava recebendo em dobro o quê? Você está desejando o quê para os outros? Deseje o bem, deseje graça, deseje paz, que é Deus que vai dobrar na nossa vida, não é o homem não. É Deus que vai multiplicar na nossa vida aquilo que nós desejamos de bom para os outros. Hoje nós vimos, portanto, um método rápido, fácil de dar uma saudação em qualquer lugar. Você entender um pouco mais o que é uma saudação, uma abertura de culto, um evangelismo, uma palavra, uma leitura. O que eu posso fazer? Não tem que ser assim sempre.
Mas eu posso fazer 3 coisas. Eu posso dizer quem e o que eu sou. Eu posso dizer algo sobre quem está me ouvindo, o que eles são. E eu posso desejar algo maravilhoso para a vida deles. Que tal praticar? Lá fora. Pratica lá fora e quem sabe, Deus te dê a oportunidade de fazer isso para mais e mais pessoas. Que Deus nos ajude a darmos palavras abençoadoras àqueles que nos escutam. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Muitas vezes, Pai, o que está no nosso coração não te agrada. E a Tua palavra diz que a boca fala do que o coração estiver cheio. Às vezes o nosso coração está cheio de sentimentos ruins. E por isso, Senhor, nós acabamos sendo usados para dizer palavras ruins para as pessoas. Mas hoje, Pai, nós aprendemos que nós podemos ser usados. Assim como Paulo foi usado pelo Senhor, nós também podemos. De forma simples, Senhor, dizendo algo que o Senhor fez na nossa vida, algo que o Senhor está fazendo na vida dos outros, e algo que o Senhor pode fazer e que nós desejamos que o Senhor faça. Pai, eu peço perdão pelas vezes em que eu me deixei ser usado pelo mal. Eu sei, Pai, que eu sou falho, e eu quero cada dia mais aprender do Senhor. E eu creio que os meus irmãos, as minhas irmãs aqui também, Senhor, vão chegar lá fora, vão encontrar alguém e vão pedir ao Senhor sabedoria para compartilhar algo com esta pessoa, do que o Senhor fez, do que o Senhor está fazendo, do que o Senhor fará. Muito obrigado. Quero neste momento interceder pelo teu servo, Pai Everardo, que antes de eu vir para o culto, foi na minha casa, pedir oração por estar enfermo. Eu peço, Pai, pela recuperação dele. O Senhor sabe que o desejo dele é te servir mais e mais. Continuo orando pela vida do André, que o Senhor o conforte, toda a sua família. Os demais irmãos que estão enfermos, o irmão Jonas, abençoa a sua recuperação, que o mais rápido possível ele possa estar aqui na tua casa. Pai, muito obrigado. Nós entregamos o restante desta noite em tuas mãos e a nossa volta para os nossos lares, pedindo e agradecendo em nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus vos abençoe.